Olá, alunos, como vocês estão? Estamos aqui no nosso sábado letivo e hoje vamos ver essa aula de revisão. Revisar tudo que nós vimos até agora, porque novos temas vão se iniciar a partir da aula que vem. Então, antes de a gente começar, novas coisas também vai ser um pouquinho diferente de tudo que a gente tem visto até o momento, tá? Que até em certo momento as coisas vão se complementar, mas é sempre bom fazer uma revisão, porque é muita informação que nós estamos tendo nesse segundo semestre, certo? Então, bora lá, vamos assistir nossa aula 16. Você que está aí, muito obrigado. Se desejar, aperta o dedo no like. And let's go. Vamos lá. Pois bem, na aula de hoje vamos então fazer a revisão de tudo, todas as forças que nós vimos até o momento, tá certo? Pois bem, a primeira força que nós conhecemos quando nós fomos apresentados a parte da mecânica, que é a dinâmica, né? Que a gente estuda as causas dos porquê os movimentos acontecem, porque a cinemática não tinha esse problema não, né? Não tinha essa preocupação, a gente só via lá o movimento ali, velocidade, aceleração, não estava nem aí, por que isso aconteceu? Aqui na dinâmica as coisas são um pouquinho diferentes, né? A gente está conhecendo por que isso aconteceu. Isso é devido a algumas forças, certo? A primeira força que nós conhecemos foi a força peso. E o que é a força peso? Vamos lembrar um pouquinho mais sobre ela. A força peso é a força de campo gravitacional, ou seja, depende de algum lugar onde tem gravidade, certo? Lembra aquele exercicinho lá? Cada planeta tem uma gravidade e tal. Que aqui a gente está na Terra, vamos falar da Terra. Que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à superfície. E, em principal, como se desenha a força-peso, ela tem direção vertical e sentido para baixo. Assim que se desenha uma força-peso. E aqui atrás, aqui abaixo, né? Melhor, eu trago algumas representações para vocês a respeito disso. Como a gente pode desenhar. Nesse caso aqui, quando você estivesse caindo, tipo essa bola aqui de beisebol, caindo, né? Então a força-peso está vertical, sentido para baixo, né? Claro, né? Você não vê a bola subindo, né? A bola está caindo, certo? Uma outra representação que nós temos aqui de como desenhá-la, ela em cima de uma mesa ali, você paradinho em cima de uma mesa, pega algum carro, um Lego, assim como exemplo, né? Paradinho ali na mesa, certo? Tá ali, que representação, correto? Beleza? O que mais? Nós temos a outra, apoiado na parede, alguma coisa está apoiada na parede, mais um carrinho está apoiado na parede. Quantos carrinhos você tem, professora? Bastante. Então, aqui, apoiado na parede, assim, certo? Você tem representação vertical, sentido para baixo. E a outra representação que nós temos num plano inclinado, certo? Logicamente, né? Não foi à toa que a aula passada a gente começou senos, cossenos, né? Tangentes. Num plano inclinado, como ela é representada num plano inclinado, e ali a gente tem um exemplo bonitinho a respeito disso. Professora, tem muito carrinho de Lego? Tenho, nem estou aqui, estou em outro lugar que eu moro. Vamos lá, que eu morei, não, estou morando, bom, whatever, vamos voltar aqui à nossa aula. Essa foi a nossa força-peso que nós conhecemos nas primeiras aulas sobre dinâmica, certo? Beleza? Revisado isso? Então, depois da força-peso, teve um certo momento que a gente falou, até com umas forças mais recentes, né? Que falamos da força de tração, que é a força de contato por um fio ou por uma barra sobre um corpo, certo? E aqui eu tenho várias situações onde a força de tração surge. E qual a direção e sentido dessa força de tração? A direção, ela tem a mesma direção do fio, certo? A mesma direção do fio. Como assim, professora? Bom, elas todas aqui, representações, você está vendo que ela está representada no fio. Você não vê uma força do além que não está representada no fio. Ela tem a direção do fio e o sentido de puxar. No sentido de puxar. Olha só aqui nesse exemplo, a mãozinha está puxando a caixinha para cima. Nesse caso, a bola está pendurada, como se fosse um lustre, alguma coisa. Ou, vamos lá, o microfone não está funcionando, certo? Se eu estou segurando ela aqui só com a força peso dela, a força peso, e aqui a gente tem a força de tração, correto? Alguém arrastando um caixote num sentido tanto horizontal, sem fazer ângulo, ou alguém carregando ali, já cansado, carregando, certo? E até certos momentos que lá na frente vocês vão encontrar probleminhas que são chamadas polias, que não vai ser o caso agora, mas é assim que é a força de tração. Mesma direção do fio, sentido sempre no sentido de puxar, tá certo? E o que ela é a força de contato por um fio ou por uma barra, tá certo?
Essa é a nossa força de tração. Outra força que apareceu para a festa também foi a força normal. Essa, galera, surge muitas, mas muitos equívocos, muitas coisas. É a mesma coisa que aquilo, é a mesma coisa que aquilo lá. Então, muito cuidado nessas cascas de bananas que surgem. E quais podem ser elas? Já vou falar elas aqui. Antes, vamos falar o que é a força normal. É a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Ela tem que estar apoiada em uma superfície. Apoiada. Lembrando a força normal, tem que lembrar disso, elas têm que estar apoiadas numa superfície. Se não, num caso aqui da bola caindo, tem força normal? Das niches, não tem régua. Das niches, não tem, porque a bola, ela não está apoiada, certo? Ela não está apoiada, ela está caindo, certo? Então, para ter a força normal, ela tem que estar apoiada em uma superfície, certo? E por que ela tem esse nome? Bom, ela tem esse nome porque ela forma um ângulo de 90 graus. Eu acho que você sabe muito bem que é um ângulo de 90 graus, certo? É perpendicular ali, né? Faz um ângulo. Então se ela faz um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular? Sim, ela é perpendicular a essa superfície. Aí vem aqueles problemas, aquelas câimbras cerebrais que parecem, que no próximo slide a gente esclarece um pouquinho melhor com esses desenhos. Mas antes, porém, entretanto, todavia, vamos ver aqui algumas observações importantes. A força normal e o peso não podem constituir, eu disse não podem constituir um par de ação e reação. Galera, isso é o que mais acontece, que é o mais errado, que o mais eu choro quando isso acontece. Nas niches, isso não pode ser considerado par de ação e reação. Ação e reação é força normal com força peso. Acho que quebrou. Não pode. Tá certo? Nossa, aquela régua. Não pode, tá certo? Não pode ser considerado. E por quê? Pois estão aplicadas no mesmo corpo. Nossa, professora, eu tenho que fazer uma revisão das leis de Newton. Não se preocupe, estamos aqui para isso nessa aula. Vamos abordar disso também. Mas não pode a força normal ser considerada uma ação e reação da força peso. Porque elas estão no mesmo corpo. Isso quebra uma das regras principais da ação e reação. Lembra, elas estão em corpos diferentes. Só lembrar aquela situação, eu empurro a parede me empurra, bom? Outra coisa que é muito interessante, que também ajuda para resoluções de problemas, acho que vocês até perceberam isso nas aulas passadas. A força normal só é igual, disse a palavra igual, se for aplicada perpendicularmente a um plano horizontal. Então, ela só é igual à força peso se tudo estiver num plano horizontal. Certo? No plano horizontal. Na situação aqui em questão desse plano inclinado, eu não poderia considerar que a força normal é igual à força peso, tá certo? Porque aí tem umas coisas de ângulos, a gente ainda não vai abordar diretamente isso, em algum momento vamos mais para frente falar sobre isso, mas neste momento ali eu não poderia, se fosse alguma coisa alternativa, posso dizer que nessa situação dessa figura aqui do plano, desse triângulo aqui, desse plano inclinado, a força normal é igual a força peso? Não, porque isso só é considerado quando eles estiverem no plano horizontal. Aí eu posso dizer que a força normal é igual à força peso, certo? Tranquilo? A força normal, galera, é onde as pessoas mais se equivocam, onde mais se erra e mais escorregam na casca de banana. Por favor, não sejam um desses. Tá? Depois disso, também nós conhecemos... temos que ver como constrói, né? Como se desenha a força normal. Lembrando sempre que é sempre perpendicular à superfície de apoio. E aqui ainda mostro várias situações como se desenha a força normal perpendicular sempre à força de apoio. E olha só, ainda relembrando sempre, esse daqui não tem uma força normal porque ela não está apoiada, está indo. Tá certo? Tranquilo, suave. Então agora vamos então mais uma força. Tem mais uma força que foi apresentada para vocês. Foi a força de atrito, certo? E a força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de objeto, onde você está fazendo a força do movimento do objeto, correto? E se a força de atrito pode ser estática, se o objeto está em repouso, ou pode ser dinâmica, né? Ou também cinético, a outra palavra que se ouve, né? Dinâmico ou cinético, se esse objeto estiver em movimento, certo? E temos até duas representações matemáticas, como trabalhar com elas,
certo? Lembrando sempre que o coeficiente de atrito estático ME é sempre maior que o coeficiente de atrito estático, perdão, que o atrito dinâmico, tá certo? Ou seja, né, aqui o ME, o estático, o coeficiente de atrito estático, é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. O que isso quer significar, professor? É mais fácil você empurrar um carro que está em movimento do que um carro que está parado, né? Ali, a diferença ali é gritante quando você vê ali tanto o Mi estático e o Mi dinâmico, certo? Tranquilo? Por que tanto destaque nisso? Bom, é nisso que algumas coisinhas teóricas adoram abordar, tá certo? Então, agora, reforçando aqui na revisão que estamos para isso, lembrando muito bem que atrito tem dois tipos, certo? E o atrito surge em sentido contrário ao movimento. Correto? Aí você pode perguntar, professora, teve aquele teste, né? Que você falou da força de atrito, quando a gente caminha. Ali é um teste, ali é uma situação bem diferente, né? Você tem que prestar bem atenção no seu pé. O que seu pé faz? Vamos lá. Seu pé, quando ele empurra, veja bem, qual é o sentido da força, certo? O sentido da força. O caminhar é uma situação em que a força de atrito está ainda fazendo seu movimento ir para frente. Talvez seja uma situação análoga, né? Porque o pé faz uma força para trás e você vai para frente, certo? E a força de atrito te ajuda, porque se não fosse pela força de atrito, tenta fazer isso numa superfície de gelo. Aproveita aí que estamos geando de madrugada, né? Quando a gente for treinar lá às 6 horas da manhã, cuidado aí para não escorregar, beleza? Agora você entende porque a força de atrito é tão importante para caminhar, certo? Depois disso, né, na nossa revisão, certamente eu tenho que falar das leis de Newton. Logicamente, elas fazem parte de toda a dinâmica, elas fazem parte, é o coração da dinâmica. E além é dela que a gente vai usar aquelas forças que a gente foi conhecendo trabalhando em cima dos problemas, é por meio das leis de Newton. E a primeira lei de Newton que nós conhecemos foi a lei de inércia. E tem duas situações para a lei de inércia, lembra? Se o corpo está em repouso, permanecerá sempre em repouso. Se o corpo está em movimento, permanecerá em movimento com velocidade constante e trajetória retilínea, correto? E para que haja alteração da velocidade do corpo, é necessário que se exerça uma força sobre este corpo, certo? Ou seja, e também para que esse corpo saia do repouso, é necessário que uma força venha para que atue nesse corpo, certo? É só lembrar o caso da sua mãe, você ali, tô com preguiça hoje, mãe, hoje é sábado, aí vem aquele chinelão na sua direção, uma perna, né, que te e a outra situação do corpo em movimento e permanece em movimento é a situação clássica, que sempre vai ser abordada em várias vestibulares, Enems da vida, que é o cinto de segurança. Se não fosse pelo cinto de segurança atuando como uma força externa, em qualquer freada você estava sendo lançado por para-brisa, porque você permaneceria em movimento, certo? E lembrando sempre que é mais fácil de parar um ratinho do que um touro. Como assim, professora? A inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto maior massa tiver esse corpo, mais difícil se alterna a sua velocidade ou até seu momento de repouso. Vai lá levantar um elefante em repouso. Não. Ou então depois, professora, o elefante começou a correr. Vai ser mais fácil? Vai lá parar aquele movimento do elefante que está em movimento. E não ajuda não, porque é a massa daquele corpo. E nós sabemos que elefantes têm bastante massa, certo? Beleza? Essa foi a nossa primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia. Tá? A outra lei que depois apareceu para a festa foi a segunda lei, que é chamado princípio fundamental da dinâmica, que ela é matematicamente dado por força igual a massa vezes aceleração. Mas às vezes a gente se equivoca pensando que é só uma força. Não, gente. São as forças resultantes que estão atuando sobre aquele corpo,
certo? São as forças resultantes. Vocês viram nos probleminhas que a gente viu as aulas passadas? Tinha várias forcinhas em cada corpo, por isso que a gente tinha que desenhar, porque vão ser as forças resultantes que vão ser igual a massa vezes a aceleração, correto? Lembrando sempre que a massa tem que estar em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Continuando também, aí chegamos à terceira lei de Newton, a chamada e famosa ação e reação. E na ação e reação nós sabemos que a toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Tá certo? E outra coisa que a gente sabe também, olha só, mesma direção, mesmo sentido contrário. Por isso que a gente representa geralmente assim: força que 1 faz em 2 é igual a menos força que 2 faz em 1. Essa figura ali é o nosso sentido, é o nosso exemplo clássico que eu sempre falo para vocês lembrarem. Você empurra a parede empurra você. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Cuidado que o sentido é contrário, tá certo? Por isso que aqui saía ser menos aqui de a força de 2 que faz em 1, tá? E aquelas outras características também atuam em corpos diferentes, por isso que eu não posso dizer que peso e força normal é um par de forças de ação e reação. That's never need, tá? Não posso falar sobre isso, porque a força de ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. E outra coisa também, elas nunca, mas nunca se anulam. As forças de ação e reação jamais se anulam. Jamais! Tá? Então, são características que são fundamentais para o desenvolvimento de toda a dinâmica. Tá certo? Guardou tudo isso na revisão? Beleza? Então, vamos então continuar aqui e fazer um exercício, mais algumas, não exercícios, né? Algumas especificações, né? Como que eu posso fazer? Alguns exemplos do dia a dia, né? Encontrar exemplos da terceira lei é uma tarefa divertida e relativamente fácil, pois toda força pertence a um par de ação e reação. Abaixo nós temos alguns exemplos. Temos o caminhar ali da senhorinha, certo? Ao caminharmos, empurramos o pé para trás contra o chão. O atrito entre a sola do calçado e o chão empurra o pé e, consequentemente, o corpo para frente. Lembra? Peguei tudinho ali, tá bonitinho aqui. Assim conseguimos caminhar, graças à terceira lei de Newton. Caminhamos por causa da reação à força que empurramos o chão para trás. Outro exemplo também do dia a dia da terceira lei de Newton: chutar uma bola. Ao chutar uma bola, o jogador impulsiona ela para frente, aplicando a terceira lei de Newton. A bola deve provocar uma força para trás sobre o pé do jogador. Quem já jogou bola sabe que sentimos uma pressão no pé. Chuta de bico aí pra você ver uma unha não cortada, né? Quem já teve experiência? Eu não. Mas eu sei que se você não chutar de bico direito, dói pra caramba. Essa sensação é o resultado da força que a bola exerce sobre o pé. Certo? Ali, olha a representação. A ação, ela indo para frente, a reação, nosso pé, que é a força sentindo para trás. Flexão de braço. A flexão de braço também é um ótimo exemplo da terceira lei de Newton, certo? O indivíduo empurra o chão para baixo e o chão reage empurrando a pessoa para cima. Você não vai fazer flexão de braço sem lembrar da terceira lei de Newton, certo? Tranquilo, gente? Essas foram as revisões que nós vimos até agora. E aqui, para animar mais o pagode, vamos fazer um exercício bem específico. Depois desse slide aqui, só para dar emoção. Saindo da mesa. Quem nunca saiu da mesa quando cansei e empurra assim? Saindo da mesa. Muitas pessoas costumam empurrar a mesa para conseguir afastar da cadeira, né? A cadeira da mesa. A pessoa empurra a mesa para frente e a reação é a força que a mesa exerce empurrando a pessoa e a cadeira, por consequência, para trás. Claro, é uma tarefa muito mais fácil com cadeira com rodinhas, mas cuidado para não cair. Além de que cadeiras de rodinhas causam menos dano ao soalho e os vizinhos embaixo não reclamam muito também, tá bom? Beleza? Então vamos para aquele exercício aqui e acabar aqui com nossa aula de hoje. O exercício da aula de hoje é sobre a força de tração.
tá certo? Até poderíamos analogar com algumas coisas, né? Porque na ginástica olímpica tem até aquelas argolas que os caras ficam lá com os bração, né? Também poderia, a gente poderia brincar um pouquinho disso, quem sabe no futuro. Vamos então aqui fazer o exercício de força de tração. Pois bem, olha só o que está acontecendo. Dois corpos A e B de massas iguais, MA igual a 2 kg e MB igual a 4 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Quando o enunciado fala que está numa superfície perfeitamente lisa, é porque a nossa amiga força de atrito não aparece. Ela não está nesse jogo. Por isso que eu sempre falo daquele curling, né? Daquele esporte lá das Olimpíadas. O fio que liga A e B é ideal, ou seja, massa desprezível, inextensível, é aquele fio ali que serve para toda hora. Vamos lá. A força horizontal F tem intensidade a 12 newtons, ou seja, tem uma força, ó, ela está aqui representada, que está empurrando os dois bloquinhos, A e B, correto? A e B. Agora, o que ele quer saber? Determine a aceleração do sistema, ele quer saber a aceleração do sistema todo, tá? O sistema todo seria os dois corpos, A e B, sendo empurrados por essa força de 12 newtons. Ele quer saber, determine essa aceleração. Bom, solução. Como no exemplo anterior, nos outros exemplos que a gente falou de forças normais e peso, a força normal e peso, lembra? Nem foi no exemplo, no slide lá da força normal, da força, eu falei da força normal, que é a força normal e a força peso se anulam porque elas estão na horizontal, elas não se anulam, são iguais, né? Então, se normal é igual ao peso, então eu posso anular as duas, porque elas estão na horizontal, certo? E não tem atrito. Então, elas não vão participar aqui da festa, certo? Porque elas estão na horizontal. Então, aqui nessa situação, a gente só vai considerar a força de tração. E vai ter uma tração de A, né? Uma tração em A e uma tração em B, certo? E aqui, como a gente vai fazer isso? Lembra que uma das conselhos, né, uma das dicas, né, da aula passada é desenhar a força em cada bloquinho. Então, vamos desenhar o que está acontecendo aqui. Olha só, se eu olhar aqui para o outro lado, é porque eu tenho que desenhar no monitor 2 aqui, senão não sai aí. Olha só o que está acontecendo, né? Vamos lá, bloquinho A. Vamos lá no bloco A. O que no bloco A está acontecendo? A gente tem aqui o bloco A, certo? Na superfície horizontal, o bloco A. E no bloco A, a gente só tem aqui essa força aqui, que é a força de tração, a tração que B faz em A, certo? Essa é a nossa apresentação no bloco A. E no bloco B? No bloco B, o que está acontecendo? No bloco B, olha só, a gente tem o bloco B aqui na coisa horizontal. Aqui está o bloco B. A gente vai ter a tração, que aqui é a tração que A faz em B, certo? A tração que A faz em B. E aí temos a força que empurra todo mundo. A força aqui, que ele até fala no enunciado, que essa força vale, 12 newtons. Essa situação que está acontecendo aqui. Já desenhei. Então, já compreendi melhor ali o que está acontecendo, certo? Olha só como foi resolvido o probleminha. Olha só. Então, né? Aqui ele nem chamou de tração de B que faz em A, nem tração que A faz em B, ele chamou de tração mesmo. Pode fazer assim também, professor? Pode. Se você acha que assim fica mais simples, pode também. Mas aqui, olha só, como tem uma coisa muito interessante acontecendo nessa situação. Como os blocos estão se movendo juntos e o fio é inextensível, ou seja, o fio ele não estica, ele permanece o mesmo em toda a situação do problema, podemos usar a segunda lei de Newton para determinar a aceleração, considerando a massa total do conjunto. Ou seja, aqui nessa situação, a gente vai considerar a massa total. Todo esse conjunto aqui é a massa total, como se fosse um caixote total aqui de A mais B, com a força sendo puxada pela força de 12 newtons. Aí fica simples. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que as forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. A única força resultante que está atuando nessa situação é a força que está puxando todo mundo, que ele fala lá no enunciado que é igual a 12. Então, aqui, ó, como ficou força igual. E a massa é a massa, como eu te falei, de todos os dois blocos. Por isso, massa de A mais massa de B. E essas duas massas foram dadas no enunciado. Ficou muito mais simples. E tudo isso vezes aceleração, que é a grande incógnita que a gente quer conhecer aqui. Então, vai ficar 12 é igual a 2 mais 4.
certo? Que é igual a 6 vezes A. Então, o valor de A é 2 metros por segundo ao quadrado. Cuidado que a aceleração tem que ter a unidade, tá? As coisas que não precisam ter unidade, é seno, cosseno e tangente. Mas a aceleração tem que ter unidade, senão não parece que é bingo e não é. Tá certo? Tranquilo? E também depois, o próprio problema faz uma outra perguntinha, só para dar um leve cereja do bolo. Ele quer saber agora encontrar a força de tração. Qual vai ser a força de tração do fio, né? Já que a situação que estava acontecendo ali, né? A gente estava com essa situação aqui, ó. Opa! A gente está com o bloquinho a força de tração, o bloquinho B, certo? E tudo isso sendo puxado pelaquela força. Agora ele quer saber qual que é o valor da força de tração aqui. Certo? Qual que é o valor da força de tração? Bom, nessa representação aqui, ele usou aqui a tração do desenho do bloco A. No bloco A ali que estava acontecendo, era só o bloco A com aquela força de tração que a gente chamou de tração de A que faz em B. Só que aqui ele chamou tração total, que as duas têm o mesmo valor, certo? Porque uma é ação e reação da outra. Lembra? Mesma intensidade, mesmo sentido, mas direção diferentes. Uma está indo e a outra está voltando, certo? Por isso que ali ele nem especificou se a tração que é de A que faz em B, de B que faz em A, ele só usou o T. E aqui, olha, o T, qual que é mesmo? Pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que está atuando no bloco A? É a força de tração. Então, tração é igual a massa de A, porque nós estamos falando de quem? Do bloco A, por isso que é a massa de A, certo? Por isso que é a massa de A, vezes a aceleração. E a aceleração é a aceleração do sistema. A gente encontrou na letra A, a aceleração de todo o sistema. Então, a tração vai ser igual a 2 vezes 2, porque a gente encontrou o valor de 2 de aceleração. E o valor do bloquinho A é 2 também. Então, isso vai dar 4 newtons. Olá, tranquilo, né? Bem suave. Tranquilo? Belezinha? Bom, galera, essa foi a nossa aula. No nosso sábado letivo já vai ter atividade disso a respeito. Vai lá, faça lá com carinho, com capricho, não deixam as coisas acumular. E eu já falo para vocês que próxima aula é um novo tema. Vamos falar de translação e rotação e depois tem mais um tema novo aparecendo. Vou dizer que é um tema que é até um pouco mais suave. Até um respiro. Mas é um tema legal, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.